Começa agora a Universidade Aberta, programa que conta tudo o que aconteceu aqui na PUC na última semana. Nessa edição, teremos o terceiro Salão do Livro Político, o Encontro de Direito e Arte e o lançamento do jornal JPUC. Está no ar o Universidade Aberta. O terceiro Salão do Livro Político aconteceu aqui na PUC São Paulo. Ocorreram debates sobre as questões sociais e políticas da atualidade. O salão contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e com o candidato Ciro Gomes. A PUC tem essa pegada de interferir na realidade social que a gente vive. Então, Feira do Livro Político na PUC está de bom tamanho, né? A universidade é um lugar de formação, é um lugar de produção de conhecimento, é um lugar de produção de reflexão e crítica. Essa universidade fez isso muito bem nos anos 70, nos anos 80, e está na hora de ela voltar a fazer isso. Trazer o Salão do Livro Político para dentro da PUC significa isso. O nosso compromisso com a produção da reflexão, com a produção da crítica e com a luta por um país democrático. Nós não podemos achar que a política e os políticos têm de ser erradicados da face da terra. Por quê? Vamos lembrar bem, a democracia nasceu com a política. A democracia exige que as pessoas saiam das suas questões individuais, que dizem respeito à sua sobrevivência, e olhem a sobrevivência de um coletivo. E, me desculpa, não é só elegendo presidente da República, não. Presidente da República, com 70 deputados, dá impeachment, viu? Muito obrigado. Cada vez mais eu acho que a esquerda, diante dos últimos reveses que sofreu, vai precisar de espaços como esses. Espaços de agregação e de pensamento, né? É uma forma de resistência, né? São editoras independentes, editoras pequenas e médias, algumas, que têm menos espaço do que as grandes conglomerados editoriais têm nas redes. Então é um momento não só da gente expor os nossos livros, oferecer livros com desconto para o público, mas de promover debates e encontros, discutir a situação do país, discutir a questão cultural, a questão do mercado editorial. Durante a Feira do Livro Político, a ativista Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, lançou o livro Breve História do Feminismo no Brasil e outros ensaios. Lançar um livro hoje aqui é excepcional, porque nós estamos vivendo num estado de exceção. E o feminismo é uma rebeldia. A Amelinha Teles é uma referência tanto para o feminismo quanto para os estudos do feminismo no Brasil. Nos anos 80, ela publicou esse ensaio por uma outra editora e estava esgotadíssimo. A gente achava que estava na hora de reeditar, fazer uma versão atualizada para os dias de hoje e juntar outros ensaios que ela publicou nos últimos tempos. A gente tem alguns livros que são de professores da PUC, que refletem a história, partidos políticos, por exemplo. É um livro que reflete a história do golpe militar. Esse livro, Faça-se a Água, a gente traduziu, né, um livro que saiu lá nos Estados Unidos, e talvez é a primeira vez que a PUC compra os direitos, traduz, está lançando aqui na Feira do Livro. No próximo semestre, aí o nosso telespectador fica ligado, a gente vai trazer o autor aqui para o Tuca. Nós fizemos esse livro aqui, os 5.000 dias, que equivale a 13 anos e meio, que foram as gestões lulistas, a gestão Lula e Dilma,
com uma reunião de autores que envolvem alguns dos principais ativistas políticos, intelectuais, parlamentares do país. Então não é um livro que busca fazer um recorte moral, botando o dedo na cara de ninguém, acusatório, sectário. Não, a gente tentar fazer um exame detalhado desses 15 anos, pensando como é que a gente pode reconstruir no futuro uma experiência desse tipo. O processo de reorganização e renovação da esquerda no Brasil, ele tem duas dimensões. Uma dimensão que eu chamaria de uma dimensão horizontal, setores que se deslocam, partidos que se recompõem, alianças que se fazem, que se desfazem. Mas também tem uma dimensão vertical, lideranças que saem de cena e novas lideranças que surgem. E nisso o papel dos jovens, da juventude, dos jovens em geral, vai ser muito importante para renovar e oxigenar a esquerda no Brasil. Precisamos esquentar as ruas, atender o chamado das lideranças comunitárias, das lideranças sindicais, das lideranças dos estudantes, simplesmente sair para a rua para dar um basta a isso. Só o povo na rua, de forma quente, vai ter uma solução. Se o povo for, as elites têm medo e vão começar a propor alguma forma de entendimento. Quem sabe por aí a gente passa as eleições diretas. O Salão do Livro Político trouxe para a universidade, em primeiro lugar, editoras que não são grandes editoras, né? Então, a universidade contribui para um pensamento multilateral, para o pensamento crítico e recebe a contribuição de um pensamento multilateral crítico de muitas origens diferentes, trazendo o Salão do Livro Político. Então, aí é um duplo movimento importante. A universidade recebe editoras, pensadores, críticos, políticos, e de outro lado a universidade contribui para essa multilateralidade de que o país precisa tanto para se encontrar. A sexta mostra Ecofalante de Cinema Ambiental foi realizada no Espaço Caixa Belas Artes de São Paulo durante a primeira quinzena de junho, trazendo produções e debates socioambientais e com entrada gratuita para todos. A mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, ela tem um DNA, uma personalidade que a distingue de outros eventos congêneres, de outros eventos socioambientais. Porque ela, evidentemente, que leva em conta as temáticas dos filmes, mas no nosso processo de seleção, a gente prioriza a qualidade artística, a qualidade técnica. O nosso mapeamento da produção brasileira, latino-americana e internacional, que é feito ao longo de 12 meses praticamente, e aí esse universo todo, que normalmente gira em torno de 1.200, 1.300 filmes, a gente se debruça sobre ele, e aí chegamos, através de fases de seleção, a programação final, que é por volta de 100 filmes. Então, por exemplo, esse ano, a gente tem um panorama histórico, uma retrospectiva, com alguns longas brasileiros marcantes, verdadeiros clássicos, que foram filmados na Amazônia dos anos 70 até comecinho dos anos 90. Mensagem para o rio Chipaiá. Eu fui homenageado há 2 anos atrás pelo Ecofalante e alguns filmes meus passaram em outras edições do Ecofalante. Eu filmo na Amazônia há praticamente 50 anos. As pessoas sempre perguntam, mas em 50 anos que você trabalha na região, o que mudou? Mudou a organização da sociedade civil, que na época dos anos 60, 70, por causa da ditadura militar, era impossível, vamos dizer, a sociedade civil se organizar. Tinha apenas a igreja que conseguia chegar nessa região mais afastada. E hoje as comunidades estão muito bem organizadas, né? Tanto as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, de caboclos. Quando se faz um projeto para a Amazônia, não se consulta quem está lá. Vem uma coisa imposta de fora para dentro que geralmente acaba mal. Veja que todos os grandes projetos da Amazônia, todos sem exceção, fracassaram. Se você tem da Fordlândia, você tem a Transamazônica, é uma sucessão de fracassos. E a gente continua insistindo nisso. O meu filme ele se enquadra nessa mostra
porque é um filme ligado à questão do imaginário do cineasta com a questão indígena. O filme nem se passa na Amazônia, se passa numa região indeterminada, pré-descobrimento, e que é o fruto de uma fantasia de um escritor romântico do século XIX, José de Alencar, e de uma viagem pessoal minha, uma interpretação completamente independente do romance, uma questão de identificação com a questão do índio e uma vontade de mostrar um pouco da cultura deles, como era antes do contato com o homem branco. Os temas abordados pela mostra Ecofalante Cinema Ambiental, as questões sociais, ambientais que são foco do evento, estão se tornando, com o passar dos anos, questões cada vez mais urgentes, mais graves e que tornam necessários nossos olhares para tentar reverter esse caminho que tem tomado. Inovar e ampliar a comunicação universitária foi o objetivo do lançamento do JPUC-SP, jornal universitário com notícias e participação de toda a comunidade. O jornal digital aberto na web é fundamental para a universidade. Não só para divulgar as coisas que ela faz, mas para entrar no debate público sobre as grandes questões da cidade, do país, do mundo. A aposta no jornal digital, no jornal online, vai na direção de ser um jornal sempre quente, de ter espaço para a gente falar não só de temas internos, né, mas de acordo com a identidade da PUC de se inserir na sociedade, de fazer diferença. Um jornal digital também possibilita isso, uma maior interação e dinamismo. O mundo mudou, né? As notícias hoje são rápidas, andam rapidamente, se espalham rapidamente, e fazer um jornal digital é a nossa maneira de reconhecer isso. O jornal promete uma maior integração entre todas as mídias da universidade e participação constante da comunidade. Matérias escritas poderem estar associadas a vídeos e vice-versa, materiais publicados, por exemplo, pela Eduque, possam estar ligados a temas que a gente está tratando em vídeo ou nas matérias escritas. Nós temos a TV PUC, temos um laboratório de rádio, temos a Rede PUC, a assessoria de imprensa, a DTI, e a ideia é que todos esses veículos juntos fazem melhor do que a soma de todos eles isolados em cada canto. E qual que é a participação da comunidade nesse jornal? Então, ela vai ser integral, né? Quer dizer, a ideia é que a gente tenha os nossos setores de comunicação produzindo comunicação a partir daquilo que a nossa comunidade acha que é relevante. Tudo que a gente produz vem da comunidade e a ideia com esse jornal é que isso se fortaleça. O jornal tem aí algumas editorias, digamos assim, mas nós vamos depender e muito do que as faculdades, de como as faculdades vão contribuir, os professores, os funcionários, os alunos, a previsão de que a comunidade participe ativamente da feitura do jornal. E esse é o primeiro site que nós lançamos aí nessa nova reitoria, porque o próximo projeto aí que já está entrando no forno aí é o novo site da PUC, previsto aí para o segundo semestre, provavelmente no aniversário da PUC. Para vocês terem ideia, hoje o site da PUC tem cerca de 600 a 700 mil visitantes únicos por mês, mais de 7 milhões de páginas visitadas, então o jornal, vem aí a ser um dos grandes sites de universidades do país. A TV PUC produziu uma reportagem especial para explicar o caráter filantrópico de algumas instituições. Veja como foi. Filantropia. Substantivo feminino. 1. Amor à humanidade, humanitarismo. Antônimo: misantropia, antropofobia. 2. Caridade. Para você falar em filantropia, na verdade, você está falando de alguma coisa que vai além dessa assistência social pura. Você está falando de alguma coisa que auxilia a transformação. A existência da filantropia tem como principal função atingir pessoas que não são alcançadas pelas ações do Estado. Para você ser uma entidade reconhecida como beneficente de assistência social, você precisa preencher os requisitos da lei. É um caminho longo e árduo para uma entidade que realmente queira ser filantrópica é esse registro. Ele é bem difícil de conseguir e bastante difícil de manter também.
Então, não é qualquer instituição que pode, tecnicamente dizendo, ser beneficente de assistência social. Até porque essa certificação, a cada determinados períodos, ela tem que ser renovada. E a renovação significa comprovar a aplicação desses valores. Então, a administração da instituição, da fundação, é obrigada a encaminhar todas essas informações para a Procuradoria das Fundações. Tem que prestar contas. Hoje em dia, você tem pelo menos 5 formas de auditoria diferentes. Ministério Público, Ministério da Justiça, auditoria independente. Você ainda tem a curadoria de fundações para prestar conta, fora o próprio MEC. A fundação, ela recolhe o INSS do empregador. E ela retém e recolhe para os cofres públicos. A parte dela, ela cumpre de outra forma. O principal tributo que se deixa de pagar é a cota patronal do INSS que incide sobre a folha de pagamento. Esse valor deveria ser calculado sobre a folha e recolhido ao INSS. Ele, no caso das instituições filantrópicas, ele deixa de ser recolhido para o INSS e passa a ser revertido em bolsa, em assistência médica, em algum tipo de programa de atuação social. Uma bolsa, ela só vai ser filantrópica se eu oferecer de acordo com os requisitos da lei. E essa lei é a Lei número 12.101 de 2009, que certifica a entidade beneficente dividida em 3 gêneros: educação, saúde e assistência social. Na área da educação, eu vejo o indivíduo. Então, a bolsa é considerada por indivíduo. Na área da assistência social e na área da saúde, é atendimento. Cada atendimento é contado. A área da saúde, que a gente faz mais de 60% do SUS, e a área dos projetos sociais. Então, somando isso, dá mais do que o benefício que ela tem. Mas a instituição tem uma missão. É mais do que a questão financeira. Tudo aquilo que você deixa de pagar em impostos, obrigatoriamente tem que ser revertido em assistência social, que ela envolve a captação de recursos de alguma forma dentro da sociedade e o direcionamento desse recurso para uma ação social que seja, além da assistência, também transformadora. Existente desde o ano de 1962, a DERDIC é uma unidade mantida pela Fundação São Paulo e vinculada academicamente à PUC São Paulo, que atua na educação de surdos e no atendimento clínico a pessoas com alterações de audição, voz e linguagem. A existência da escola e de todo o trabalho com surdo que a gente está fazendo há 49 anos depende da Fundação São Paulo. Ela tem muitas coisas legais, a gente aprende bastante, brincar, as coisas não são soltas, a gente tem bastante regra para seguir, é bom para aprender, a gente se desenvolver muito. Todo esse investimento que a gente faz acaba retornando numa mudança de vida e não é raro o surdo que se transforma no sucesso da família. A parte da saúde, ela é toda com convênio SUS, com a Secretaria Municipal da Saúde. Vem da maternidade, uma mãe chega aqui, na maternidade ela recebe um papel, olha, pode ser que seu filho tenha uma perda de audição, já vem com o papel, o endereço e o horário marcado. A vida da gente, para ter um bebê desse que não está ouvindo nem falar, a gente fica triste. Então, logo que a gente chegou aqui, me atenderam com muito prazer. O volume de gente beneficiada com essas ações diretamente seria absolutamente suspenso caso você tivesse que fazer o recolhimento da cota patronal. O mais prejudicado numa ação de encerramento de filantropia seria justamente a pessoa que depende desse auxílio. Seja o bolsista no caso de um aluno, seja o deficiente auditivo no caso da DERDIC, seja o cara que está precisando de um atendimento no hospital. Sociólogos, onde estão e o que fazem? Esse foi o debate promovido na PUC São Paulo pelo Departamento de Sociologia. O evento teve um objetivo primordial, que foi exatamente apresentar as várias possibilidades do sociólogo no mercado de trabalho, e sobretudo para os estudantes mesmo aqui das Ciências Sociais da PUC. A gente tem uma contribuição e muitas vezes eu acho que chama atenção quando a gente se reúne para ver que temos diferentes inserções, né? E podemos contribuir com uma reflexão, uma concepção a respeito das questões, dos problemas sociais, da realidade brasileira e de fato trazer uma contribuição que seja relevante para a nossa compreensão, para o nosso avanço em relação à sociedade. A sociologia, por causa
amplitude do olhar, né, da sociologia, da investigação sociológica, antropológica, enfim, cultural, é possível chegar no esporte justamente por esse viés, né? Olhar para o esporte através da ótica cultural e compreender enfim, elementos da sociedade que compõem identidades, ou que compõem, enfim, a própria lógica de funcionamento da sociedade como um espelho, né, dentro do esporte. Seja lidando com o segundo grau, seja lidando com outras disciplinas universitárias, o quão difícil é a gente explicitar que é uma profissão legítima. Antes de discutir a sociologia no ensino médio, na minha opinião, ela é fundamental, né? Porque é um espaço que se constitui dentro da escola diferenciado das outras disciplinas. A gente só trabalha isso no ensino médio. E aí a gente tenta oferecer um outro referencial de como os alunos podem olhar para a questão do estranhamento da realidade, a desconstrução de alguns conceitos que vão se formando dentro deles desde então, né? A participação da sociologia dentro na formação dos profissionais da área de saúde, no meu caso particularmente da medicina, já se dá há algum tempo. O nosso lugar é um lugar de permitir uma reflexão, né? Partindo do princípio que a medicina também é uma ciência social, uma ciência humana, no sentido de voltada para o cuidado das pessoas e populações, né? De trazer os referenciais do campo das ciências sociais, da sociologia, sobre o ponto de vista da formação e referencial crítico. Não é aquele conhecimento que envelhece no dia seguinte, e por isso mesmo ele tem mais sustentação, mais legitimidade, a gente deve buscar por isso. Eu acho que o que falta ainda hoje, como faltava nos anos 80, é a visibilidade do sociólogo, a gente conseguir fazer com que a sociedade aceite a sociologia ou entenda que a sociologia é um conhecimento específico. O resultado foi muito interessante, porque de fato nós trouxemos ex-alunos da PUC e descobrimos que eles estão muito bem inseridos no mercado de trabalho, que mostra que o nosso curso tem tido resultados nesse aspecto. Eles estão inseridos como consultores da iniciativa privada, no serviço público, fundaram das mais diferentes organizações não governamentais, então participam de associações civis organizadas, órgãos de pesquisa como IBOP, DIESE, SEAD, estão todos muito bem inseridos nesse mercado de trabalho e também na docência. Valorizando e ampliando o debate sobre o direito das mulheres, a PUC São Paulo realizou o 4º encontro entre direito e arte, trazendo como tema um olhar feminino. Nos últimos 4 anos, o curso de Direito da PUC tem promovido o encontro de Direito e Arte. O encontro entre Direito e Arte tem como objetivo sensibilizar o aluno, sensibilizar o ser humano à diversidade cultural, à diversidade de formas de vida, né? Então ele contribui com a formação crítica do cidadão, em especial do jurista, já que estamos aqui numa faculdade de Direito. Cabe bem falar de Direito e Arte, de Direito e Teatro, de Direito e Cinema, porque eles também lidam com situações humanas que todos conhecem e gostam de apreciar. A arte tem a capacidade justamente de despertar esta reaproximação entre o direito e uma sensibilidade social mais elevada. Porque a arte nos permite um olhar mais crítico e mais profundo, fora de uma visão maniqueísta, né? E também ela é um elemento auxiliar relevante para desenvolver a capacidade crítica do aluno de forma criativa e inovadora. O olhar feminino foi o tema do encontro deste ano. O olhar feminino é um tema extremamente atual. A gente vê que os movimentos feministas, os coletivos feministas têm dado a verdadeira tônica de transformação da PUC. Se há algum movimento político relevante acontecendo na PUC hoje, eu atribuo esse movimento aos coletivos feministas. Porque, infelizmente, em 2017 a gente ainda precisa falar por isso, porque não é só uma causa brasileira, a gente vê o mundo falando disso. Então hoje a gente tem uma campanha da ONU sobre direitos humanos que se chama He4She, exatamente por isso, para trazer a mulher à tona, para trazer a mulher a esse lugar que ela merece, que é o lugar de igualdade. Seguindo com o tema Um Olhar Feminino, também foi realizado um debate sobre machismo em sala de aula aqui na PUC São Paulo. O evento foi organizado pelas alunas de jornalismo. A ideia foi criar um evento que debatesse o machismo
acadêmico, ou seja, o machismo em sala de aula, mas não somente na sala de aula, né? Porque o machismo é um fenômeno social e estrutural. Tudo começou, né, com um caso de assédio com o professor, né, de uma disciplina que a gente estava cursando. E aí eu e as meninas tivemos a ideia de fazer uma mobilização para que isso acabasse logo de uma vez na faculdade, né? Foi que a gente conversou com a professora Ana Feldman e a gente teve uma ideia de fazer um debate em prol do assunto. O professor deveria ser linha de frente de defesa da produção de conhecimento. E cada vez que o machismo acontece, esse conhecimento está sendo negado, silenciado e impedido de novo. Querem tomar um chá lá em casa? Imagine um ensaio sexual seu só de lingerie, dita por um professor de fotografia. Ia dizer para tomar cuidado, mas com esse short você é um perigo. Mulheres não sabem escrever sobre futebol. Agora vamos usar a regra das mulheres, a regra do varal. Gastrectomia você faz com o estômago a mesma coisa que faz com a boca da mulher, costura. É importante que a gente não silencie isso, que a gente discuta, ainda mais em um ambiente universitário, que é um ambiente para a gente abrir as mentes, para a gente ter ideias, para a gente discutir como melhorar o mundo. E se a gente tiver silenciamento, se a gente continuar tendo machismo, a gente vai ter um problema muito grande. Então, um convite à empatia para que a pessoa consiga se colocar no lugar do outro e enxergar as necessidades dessa mudança, né? De uma construção menos violenta, né? Parte do princípio da gente quebrar alguns paradigmas, inclusive com relação ao que é piada, ao que é engraçado, o que é normatizado, né? Então, eu acredito que essa possibilidade de reflexão seja o principal componente dessas discussões. Entrar numa universidade já é difícil quando você é mulher, porque a sua relação com os estudos é diferente da relação de um homem. Você divide o seu tempo entre cuidar da casa, estudar, estar presente para a sua família. O homem consegue ter um pouco mais de foco. E quando você entra, você passa por diversas outras violências que são muito discretas, são muito leves. E permanecer na universidade é resistência. A gente tem que debater ao máximo possível, porque agora nós, negras e negros, e mulheres e LGBTs estamos ocupando cada vez mais esses espaços e a gente não pode deixar que essas atitudes se reproduzam e a gente vai questionar sim, a gente vai debater sim o máximo possível para tentar desconstruir esse ambiente que ainda é tão conservador em algumas coisas. Quando você não fala a respeito, você não expõe o problema. Se você não expõe, ninguém entende que tem alguma coisa errada. Então acho que a ideia é você falar para você ver, não, tem alguma coisa errada assim, vamos resolver. Acho que é assim que a gente conserta as coisas na faculdade. É fazendo barulho mesmo, é protestando mesmo e é isso. Universidade Aberta fica por aqui. Acompanhe nosso programa e outros vídeos no canal do YouTube e no Facebook da TV PUC SP. Até o próximo Universidade Aberta.